Fala galera, saudações vascaínas. Bom, vamos começar aqui esse pós-jogo, né? De Vila Nova 1, Vasco 0, aqui no estádio Serra Dourada. Cara, é inacreditável, né? Eu só acredito realmente porque eu tô vendo, porque eu tô aqui e vi. Porque realmente, cara, é difícil até de acreditar. O Vasco, não vou nem colocar Vasco, tá? Peço desculpa pelo barulho, tá? O helicóptero da Polícia Militar tá rodando aqui o estádio. Tá um barulho bem alto, né? Por conta aí de confusão de torcida, etc e tal. Mas enfim, vamos tentar aqui gravar esse pós-jogo. Como eu tava dizendo, não vou nem dizer Vasco. O Maurício Souza, esse estagiário que infelizmente hoje deram pra ele, né, a missão de ser o treinador do Vasco. Porque pra mim, o maior culpado não é nem o Maurício Souza, que é um estagiário fraquíssimo, que não tem condições nenhuma de ser um treinador de futebol. O maior culpado é o Carlos Brasil e a diretoria do Vasco, que deram a ele a missão de subir o Vasco para a primeira divisão. E já crava aqui agora, o Vasco não sobe com o Maurício Souza. Pô, tá difícil o helicóptero, né? Tá difícil, enfim. O Vasco não sobe com o Maurício Souza. O Maurício Souza vai conseguir tirar o Vasco do G4. Se o Maurício Souza não for demitido, se ele não sair do comando técnico do Vasco, o Vasco não vai subir. É simples. Ele não tem condição nenhuma de comandar o time do Vasco. É muito fraco, Ele conseguiu piorar um time que já não era bom. O time do Vasco nunca foi bom. Todo mundo sabe aqui. O time do Zé Ricardo tinha suas críticas, tinha todos os seus problemas, mas era um time que tinha algumas qualidades. Como, por exemplo, a qualidade defensiva, né? O Vasco era um time que levava poucos gols. E agora o Vasco é simplesmente uma peneira. O Vasco leva gol todo jogo. Todo jogo o Vasco, o Maurício Souza leva gol. Porque ele conseguiu piorar a única coisa que o Vasco tinha de bom. Acho que é unânime, né? O Maurício Souza piorou o time do Vasco. O time do Vasco hoje, enfim, hoje, cara, o jogo de hoje, o Vasco hoje contra o Vila Nova, me lembrou o Vasco de 2021. Um time completamente apático. Um time que sem tesão de jogar futebol, um time completamente perdido, um time estático, um time sem movimentação, um time sem vontade, porque era uma coisa também que a gente elogiava bastante, né? Não, o time do Vasco é ruim, mas é um time que tem vontade, o time tenta, o time se esforça. Esse time do Zé Ricardo não, esse time do Maurício Souza não. Esse time do Maurício Souza é um time completamente apático. O Vasco hoje lembrou o Vasco de 2021, muito ruim, muito fraco e assustador. O Maurício Souza... Perdão. Cara, o Maurício Souza não tem condições de continuar como treinador do Vasco. Seria uma irresponsabilidade deixar o Maurício Souza como treinador do Vasco para o jogo de quinta-feira em São Januário. Porque se o Maurício Souza for, vai ser um clima completamente hostil em São Januário com o Maurício Souza treinador. Então é arriscado até o Maurício Souza continuar como técnico do Vasco. Porque assim, cara, o Vila Nova é um time fraquíssimo. O time do Vila Nova é horroroso. E o Vasco conseguiu perder pro Vila Nova. O Vila Nova que tinha ganhado uma partida no campeonato, um turno inteiro. O Vila Nova jogou 19 jogos, ganhou um jogo. E hoje, na estreia do retorno, o Vila Nova conseguiu vencer o time do Vasco. E venceu até com facilidade, tá? Porque no segundo tempo, o Vila Nova faz o gol e em nenhum momento o Vasco pressionou aqui o time do Vila Nova, não. Aqui a gente ficou, não, em nenhum momento a gente pensou, não, pô, o Vasco vai conseguir um empate. Não, o Vasco tá em cima. 0, 0, 0, 0. O Vasco em nenhum momento assustou a equipe do Vila Nova. O Vasco não conseguiu pressionar a equipe do Vila Nova. O Vasco do Maurício Souza não conseguiu pressionar o lanterna do campeonato, cara. Inacreditável. Sim, é difícil até de comentar alguma coisa, assim. O Vasco enfrentou a equipe mais fraca do campeonato e foi completamente dominado. Então, assim, o Maurício Souza já conseguiu jogar por terra a gordura que o Vasco tinha, né? Então, o Vasco já não tem mais essa gordurinha. Cada vez mais os times ali estão se aproximando do Vasco e é completamente arriscado, é completamente temerário continuar com o Maurício Souza como treinador do Vasco. Cara, antes da contratação dele, né, todo mundo já dizia, não, pô, não cara, como que alguém entrega para um profissional que nunca treinou uma equipe profissional na sua vida, o primeiro trabalho dele no time profissional, o Vasco, como que entregam para um cara assim, sem experiência nenhuma, a missão de subir o Vasco para a primeira divisão? Isso é completamente sem cabimento, gente. Isso é sem cabimento. O que o Carlos Brasil e a diretoria do Vasco fez é uma das maiores mostras de amadorismo que eu já vi na minha vida. Cara, conseguiram colocar um acesso que estava tranquilo, que estava muito bem encaminhado, que estava muito fácil. Conseguiram colocar isso tudo num risco, assim, gigantesco. Hoje, vou ser sincero para vocês,
Hoje eu não consigo cravar aqui que o Vasco sobe, de verdade. Não consigo cravar que o Vasco sobe. E digo mais, com o Maurício Souza eu tenho certeza que o Vasco não sobe. Tenho certeza. Deixa o Maurício Souza aí por mais 3, 4 rodadas, ele vai conseguir deixar o Vasco fora do G4. Isso é óbvio, é óbvio. Nos últimos 6 jogos, o Vasco venceu apenas uma partida. Nos últimos 6 jogos, o Vasco venceu só um jogo. E hoje, o Vasco conseguiu aí perder pro Lanterna, que tinha vencido apenas um jogo no campeonato. Enfim, sem explicação, cara. Sem explicação, realmente, assim. É até desolador, de verdade. Então, assim, de verdade, o que eu espero, o mínimo, o que eu espero do Carlos Brasil, que é o gerente de futebol do Vasco, que é culpado por isso aí, Carlos Brasil, a culpa é sua disso aí que tá acontecendo. Você é o maior culpado, você que bancou a contratação do Maurício Souza, você que trouxe o Maurício Souza, então o maior culpado é você. O mínimo que você tem que fazer é pedir desculpas para a torcida do Vasco e demitir, trocar o treinador. Não deu certo, não deu certo. Tá colocando em risco o acesso do Vasco. Isso não é brincadeira. O acesso do Vasco não é brincadeira. Vocês não podem mais brincar com a cara do torcedor. Então, Carlos Brasil, o mínimo é mandar esse estagiário embora, porque não dá nem para chamar de treinador. É um estagiário que conseguiu piorar o time do Vasco. Piorar. Não tem uma coisa positiva que a gente pode dizer que não, isso aqui o Maurício melhorou. Não, ele piorou o Vasco em tudo. Em tudo, em tudo. E hoje foi uma partida completamente apática, onde o Vasco consegue perder aí pro pior time do campeonato por 1-0. E assim, cara, sinceramente, já disse aqui durante o vídeo e não consigo ver o Vasco ganhando de ninguém mais no campeonato. E é isso, tamo junto. Fica aí no final com o recadinho da torcida pro Maurício. Valeu. Enfim, então é isso, eu terminei ali rapidinho porque o pessoal da segurança tava pedindo aqui pra gente sair do estádio. Mas é isso, vou deixar aqui no final o recado, né, da torcida do Vasco presente aqui pro Maurício Souza. Fora Maurício, acho que é isso. Até nunca mais, estagiário. Vai tomar no cu! Maurício, 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 vai tomar no cu!